Olá pessoal, tudo bem? Vamos então agora para o conteúdo de funções. As funções é bastante interessante quando a gente quer deixar algumas organizações dentro dos nossos códigos, tá? E ele acaba ajudando bastante na questão de repetitividade, dependendo da situação que nós temos, né? Então, basicamente, o que que é uma função? Função, então, são blocos de código definidos e eles só serão executados dentro de um script, dentro de uma programação, se eles forem chamados em algum momento, né? Como assim chamados? Essa função ela pode ou não pode ter parâmetros, né? Então, se essa função em algum momento você precisa para fazer algum tipo de cálculo, algum tipo de iteração, algum tipo de execução, dependendo da situação, nem sempre ela vai ser utilizada, né? Dentro, por exemplo, do aplicativo, vamos supor, ou dentro de algum script lá que você utilizou anteriormente, né? Que você pensa, mas será que vale a pena rodar essa função aqui se eu não precisar dela? Então vai depender da situação. Então esses blocos de códigos eles podem ser executados desde que eles sejam chamados em algum momento, tá? E aí eles devem ser chamados executando esses códigos que estão dentro dessas funções, certo? E ele pode exigir parâmetro ou não. O mais comum é que exijam parâmetros. Tá? Eu já vou explicar isso um pouco para vocês, ou argumentos, tá? Mas acho que o mais comum ser falado é parâmetros, tá legal? Para a gente trabalhar com essas funções, a gente tem algumas estruturas aqui, né, para verificar como que funciona a codificação. Então, para você definir uma função, você tem que chamar uma, uma palavrinha, né, uma sentença reservada aqui do Python chamada def. A hora que você escreve def, ele já vai para a criação de uma função, certo? Então ele já muda a cor, inclusive aqui ele já reconhece que você está querendo montar uma função. E aí o que, que você tem? Você tem o nome da função que você quer, então você pode colocar qualquer nome aqui para criar a função. Vamos supor, eu quero que escreva o nome, então coloca aqui, escreve, underline nome, por um exemplo, abre parênteses, dois pontos, dá o enter, ele vai dar a indentação, né? Ele vai dar o parágrafo aqui, e aí, a hora que ele der esse parágrafo, ele vai executar, toda vez que você chamar essa função, ele vai executar esse bloco de código que está dentro dessa função. Tudo bem? É, as funções, como eu falei para vocês, podem não ter parâmetros. Então, quando você abre e fecha parênteses aqui que vocês colocam esses parâmetros, tá? Ou ela pode exigir parâmetros. Então, quando você cria a função, você já vai colocar alguns parâmetros aqui dentro, né? E dentro do teu bloco de código, você vai executar esses parâmetros em algum momento, vai necessitar desses parâmetros em algum momento. Então, por exemplo, para eu mandar imprimir o meu nome, né? Mas assim, não tem interatividade, não tem é, nenhuma conexão com qualquer outra variável possível. Vamos supor, eu quero imprimir nome Bruno. Tá? Daí o que eu coloco aqui? Print, coloco aqui Bruno, certo? Então, o que, que ele vai fazer? Estou chamando a função, toda vez que eu chamar essa função, ele vai imprimir Bruno. Tá? Essa aqui é uma possibilidade. Se você quiser colocar um código aqui, por exemplo, mas não é Bruno. De repente é uma outra pessoa, vou fazer uma brincadeira aqui para imprimir o nome daquela pessoa. Então você não sabe quem que é a pessoa que vai chamar essa função. Né? Então o que acontece? A hora que a pessoa. Você coloca aqui, por exemplo, um parâmetro chamado nome, ou qualquer variável que você queira aqui, né? Qualquer identificação de parâmetro. Vamos supor P1. Aí o que acontece? Em vez de você imprimir Bruno, você coloca imprimir P1. Tá? Então a pessoa vai chamar essa função e ela vai colocar como parâmetro uma string com o nome dela, certo? E aí ele vai executar essa função utilizando aquele parâmetro que foi utilizado foi colocado por aquela pessoa, certo? Essas funções a gente vai ver que tem alguns probleminhas, porque em geral, quando a gente executa a função, a gente quer que retorne algum valor. Então vamos supor, é um cálculo muito complexo. Né? Esse cálculo muito complexo, você quer retornar, vamos supor, eu programei toda uma integral lá para fazer todos os cálculos ali. A única coisa que eu quero passar para ele é os valores para fazer o cálculo da minha integral. Né? Daí o que acontece? Você pode mandar imprimir, né? Ou você pode armazenar dentro de uma variável o valor resultante dessa integral para você utilizar mais tarde. Né? Que é o que geralmente ocorre. Então, toda vez, por exemplo, eu, quando uso função,
eu peço para retornar algum valor para armazenar numa variável para usar no script posterior do código ali, tá? Depois que eu chamei essa função. Então, para isso, vocês não é ficar dando print, não é nada disso, tá? Vocês vão ter que pedir para retornar um valor, certo? E aí vocês podem retornar esse valor e armazenar numa outra variável externa. E tem, claro, dá para complicar um pouco mais quando você trabalha com, vamos supor, parâmetros não obrigatórios. Tem como você colocar parâmetros aqui, mas parâmetros que não sejam obrigatórios, então dependendo da situação, a pessoa pode não passar esse parâmetro, mas a função entende que não precisa daquele parâmetro, mas se a pessoa colocar, ela vai acabar utilizando de alguma forma, né, que você identifica com um asterisco, algumas coisinhas ali, né, mas não vou passar isso aqui para vocês, tá? Isso aqui é um pouquinho mais chatinho. Tem essa possibilidade e que mais? Só tem que tomar acho, cuidado e também quando tem questão de variável. Qualquer variável que você utiliza aqui dentro da função, você pode criar aqui dentro, tá? Mas ela não vai ter disponível fora, certo? Então, se você criar uma variável x aqui dentro, ela é uma variável chamada local. Então, essa variável vai ser executada aqui dentro. Na hora que você sai da função, essa variável é zerada. Ela não existe mais, certo? A não ser que você utilize global variables, tá? Só que daí é uma outra questão que é um pouco mais complicadinha também, que não é o foco do minicurso aqui. Tudo bem? Então, para a gente fazer isso, vamos abrir o arquivo funções, tá? Que nós tínhamos no Jupyter. Então, vamos lá trabalhar com esse arquivo aqui. Nós vamos verificar primeiro funções simples e depois trabalhar com parâmetros. A primeira função que eu vou definir aqui, o que eu tenho que fazer? Def. Def espaço. Tem que colocar um nome para essa função. Bem, dei um exemplo aqui, ó. Vamos ativar um print. O nome da minha função é texto. Tá? Esse aqui é o nome da minha função. Tem parâmetro? Não. Só quero que ele print. Função ativada. Então o que acontece? Abrir parênteses, 2 pontos. A hora que eu dei Enter, ele já deu aqui o espaçamento. Tá? Então qualquer código que eu colocar aqui embaixo, ele vai executar toda vez que eu chamar essa função. Perfeito? Então, print função ativada. Legal? Alt e Enter. Se eu fizer esse Alt e Enter, o que acontece? Está acontecendo alguma coisa? Não, mas eu mandei ele dar um print. Por que ele não executou? A gente não precisou dessa função ainda, então ele não vai executar nada. Correto? Como é que a gente chama essa função? Simples. Qual que é o nome dela? Texto. Tem parâmetros? Não. Então só abro e fecho parênteses. Certo? Quando eu mando executar, o que ele fez? Chamei a função texto. Ele verificou essa função texto não tem parâmetro, então foi chamado corretamente. E o que ele tem que fazer? Imprimir função ativada. Perfeito? Simples assim. Para trabalhar, por um exemplo, com cálculo. Simples também. Def, vamos chamar uma outra função chamada calc. Calc. Ainda não temos parâmetros, vamos trabalhar sem parâmetros. Bem, mas o que eu quero fazer com isso daqui? Eu quero que ele print o quê? 3 ao quadrado. Certo? Opa, aqui não é entre aspas simples. Tá. Quando eu mando rodar isso daqui, não vai acontecer nada, porque eu não chamei a minha função ainda. Então, o que acontece? Chame uma função, não tem nenhum parâmetro, Alt Enter, agora está tudo ok. Certo? E eu posso chamar isso aqui quantas vezes eu quiser, tá, pessoal? Texto, certo? Posso fazer, olha que coisa meio estranha, né? Mas eu posso fazer isso. Opa, perdão. Posso fazer isso daqui, ó. For i in range 0 até 5. O que acontece? Eu vou fazer um print do quê? Eu vou fazer o quê? Chamar a função, por exemplo, texto. Certo? O que ele vai fazer? Ó, para o i no intervalo 0 a 5, então i igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função texto. Certo? Chama a função texto. O que a função texto faz? Ele printa função ativada. Uma vez. Depois o i assumiu o valor 1. O que ele vai fazer? Imprime a função ativada novamente. Ele fica chamando quantas vezes eu quiser isso daqui. Tá? Beleza? Então ele não precisa construir
um bloco de código aqui embaixo, nada, você vai utilizar essa função apenas quando você precisar. Tá? Isso aqui poderia ser feito para o calc sem nenhum problema. Ok? Olha só, pessoal, aquela coisa que eu falei para vocês do retorno, como é importante. Por isso que é sempre bom rodando blocos de código, tá? Não fazer um script gigantesco, mandar rodar e aí, se der algum problema, tentar achar esse problema aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada saída, e essa saída vai absorver a função cálculo. Isso pode acontecer? Pode, tranquilamente. O que eu estou fazendo? Eu estou mandando executar na minha função saída o que tem dentro dessa minha função calc aqui. Dentro da minha variável saída que tem nessa função calc. Bem, Alt e Enter. 9. O que ele fez? Ele executou, ele deu um print 9. Certo? Só que o que tem nessa minha variável saída na realidade? Saída, mando executar, ele não aparece nada. Certo? Bem, ele não tem nada. Isso fica uma coisa meio estranha, tipo, ele é uma coisa que não absorveu nada, né? Não me interessa em nada. Como que eu posso, será que se der um print saída vai aparecer alguma coisa? Ele fala, nada, certo? Porque essa função, ela não retornou nenhum valor para você armazenar dentro dessa variável. Você apenas usou essa variável para executar, né, essa função aqui, certo? Mas, por exemplo, se você quisesse absorver esse valor 9 aqui, você teria que fazer um pouco diferente. Utilizar, então, aquela palavrinha lá reservada return. Tá? Então, o que acontece? Eu preciso criar uma função, vamos supor aquele mesmo calc, só que em vez de fazer um print daquele valor, eu tenho que fazer o seguinte, chamar return. Tá? E aí esse return vai me garantir que ele retorna algum valor, certo? E eu posso imprimir esse valor, ele vai acabar imprimindo dessa forma. Chamei a função calc, olha só o que ele fez. Calc, o que ele faz? Ele retorna esse valor aqui no teu output. Ok, você consegue armazenar esse output agora? A gente viu que com o print a gente não conseguia, né? Olha só a diferença agora. Saída igual calc, certo? Mando executar. Agora, se eu colocar para imprimir minha saída, ele aparece que saída vale 9, certo? Isso daqui é importantíssimo, pessoal. Se vocês esquecerem desse return aqui, ele não vai absorver nada nessa variável e você não vai poder utilizar ela posteriormente. Tá? Ou pelo menos não com a saída que você deseja. Tudo bem, pessoal? Então, esse daqui é uma função sem parâmetro, utilizando ou não o nosso return. Tá legal? Vou mostrar para vocês agora como a gente pode utilizar a função com parâmetro. Então vamos supor o seguinte, agora a gente quer fazer uma função def. Tá? O nome dessa função é texto param. Tá? E aí eu abro parênteses e não vou só fazer isso daqui. Tá? Porque ele vai estar fazendo a mesma coisa que nós fizemos lá em cima. Não tem nenhum parâmetro definido nessa função. Nós temos que definir o parâmetro que eu chamei de nome. Tá? Então aqui vai ter um parâmetro chamado nome, certo? Que você vai ter que utilizar, vai ter não, né? Mas se você está chamando parâmetro, você vai acabar utilizando de alguma forma aqui dentro. Daí o que eu quero fazer? Eu quero dar um print, tá? Vamos colocar aqui, ó, uma string, como eu estou falando aqui, ó. Meu nome é, colocar dentro das aspas simples, né? Meu nome não é Bruno, nada, depende de quem for utilizar essa função aqui, tá legal? Então aqui, qual que é o parâmetro que ele vai imprimir? Nome, certo? Ele vai assumir essa variável aqui como uma string que for preenchido o parâmetro na hora de chamar a função. Alt Enter, ok. Vou chamar a função texto parâmetro. Pessoal, se eu não colocar nenhum parâmetro aqui, olha só o que acontece. Problema. Por quê? Porque ele fala que a função texto parâmetro que foi chamada tem um argumento nome que não foi identificado quando você chamou ela, certo? Então olha só, texto param, posso colocar aqui agora Bruno, certo?
Então, eu estou chamando minha função e eu sei que ela tem um parâmetro. E eu estou preenchendo esse parâmetro com o meu nome. Então, meu nome é Bruno. Tudo bem, pessoal? Então, isso daqui é bastante importante quando vocês forem trabalhar com diversas variáveis, né? Então, vocês podem chamar uma função com os valores que vocês precisam trabalhar, né? E podem iterar para chamar essa função, enfim, né? E aí identificam os parâmetros correspondentes àquela função, certo? Você também pode fazer o seguinte, trabalhar com a mesma função aqui, ó, parecida, né, com o calc, defcalc, param, só que agora o nosso parâmetro vai ser x, tá? Em vez de falar, por exemplo, 3 ao cubo, eu não estou falando que vai ser, ao cubo, desculpa, não, 3 ao quadrado. Em vez de falar que vai ser 3 ao quadrado, eu posso falar que ele vai ser agora x ao quadrado, certo? Então, eu quero que ele retorne x ao quadrado, não é mais 3, certo? Então, quando eu mando rodar isso daqui e eu chamo a minha função calc param, eu preciso falar qual que é o argumento. Então, qual que é o parâmetro que eu estou trabalhando aqui? Vamos supor 3, como estava na função lá em cima. Se eu mando executar, ele vai retornar 9. Se eu não trabalhar com 3, trabalhar com 6 e mandar rodar, ele vai me retornar 36. Tudo bem? Isso daqui é bacana para vocês analisarem e vai ser muito útil para organizar o código de vocês. A gente pode, por um exemplo, colocar aqui uma lista de valores, tá? E colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma lista de valores. Aí eu posso fazer o seguinte, y recebe colchetes, então eu estou criando uma lista vazia, tá? E eu quero que para os valores de x em valores, ou seja, eu vou iterar para cada um desses valores dentro dessa minha lista, certo? O que eu quero fazer? Eu posso então, na verdade eu estou trabalhando aqui para plotar uma função, certo? E aí, essa minha função, a função que está retornando quadrado, então eu estou trabalhando com uma função, uma exponencial aqui. Então, olha só, y ponto. Eu quero anexar na sequência, chamando a função calcparam, utilizando aqui o valor de x que está dentro dessa lista. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou iterando nessa lista, tá? Estou utilizando minha lista y vazia e vou anexar essa função que, na verdade, me retorna o quadrado do parâmetro que eu estou colocando para a função desse x. Então, por exemplo, o meu x vai ser 1 nesse primeiro momento, vou retornar o quadrado dele e vai anexar no meu y. Depois vai ser 2, vai levar ao quadrado, vou anexar no meu y. Depois será 3, vou chamar a função, vai retornar o quadrado e vai anexar y. Tá? Ok? E aí quando eu mando rodar y, eu tenho uma lista, né, com o quadrado dos valores de x aqui, certo? Então eu obtive aqui o meu y a partir dos valores de x, a partir da função que eu estabeleci dentro da minha função calcparam. Né? Parece um pouquinho complexo, tá, pessoal? Mas isso daqui é treino, isso aqui é tranquilo para vocês realizarem mais tarde, porque isso aqui vai ficando cada vez mais natural, mais automático. Tá legal, pessoal? Então, por último, vou postar para vocês o material sobre visualização de dados utilizando a biblioteca Matplotlib. Tá legal? Muito obrigado e até a próxima aula.